Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma edição do podcast Outras Conversas. Eu sou Antônio Neri Filho, médico psiquiatra e professor aposentado da Faculdade de Medicina da Universidade Federal da Bahia. Para acompanhar meu trabalho, inscreva-se no canal Conversando com Neri. E hoje eu tenho o prazer de conversar com um professor que eu tenho a impressão que, quando li o seu livro, eu já o conhecia há muito tempo. Eu estou me referindo ao professor que tem um nome que eu achei interessante também, um nome, eu diria, nobre, Dante, que me lembrou o Alighieri, evidente, Marcelo Claramonte Galian, se eu pronuncio bem o seu sobrenome. Perfeito. Mas o professor Dante se apresenta sempre como Dante Galian. E o professor Dante se bacharelou em filosofia, letras e ciências humanas, em história, desculpe, se bacharelou em história, pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Isso em 1988. E, em 1996, se doutorou pela mesma Faculdade de Filosofia da USP. Ele esteve na França, onde eu residi durante muitos anos, e fez o seu pós-doutorado na Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais de Paris. Eu fiz o doutorado, eu sou médico, mas fiz um doutorado em Sociologia na Universidade de Lyon. Portanto, nós temos aí um Ótimo, parentesco linguístico. Então é isso. com certeza. Professor Dante, para começar a nossa conversa, eu vou lhe fazer uma pergunta que eu tenho feito a todos os meus convidados. Quem é Dante Galian por Dante Galian? Então, Dante Gallian é filho de Dante. Que eu saiba, eu sou o terceiro Dante, né, de uma dinastia de Dantes, né? Meu bisavô, imigrante italiano, que chegou ainda no final do século XIX em São Paulo, chamava-se Dante Gallian, né? Meu pai chamava-se Dante Gallian Neto, né? E eu sou, portanto, pelo que eu saiba, o terceiro Dante da família Gallian, né? Então eu trago essa carga, né? E ao mesmo tempo essa honra, né? De ter um nome que me liga com uma tradição não só familiar, mas uma tradição de honra, né? De conexão com um nome eminentemente literário, né? Uhum, Porque Dante não era um nome comum na Itália, e todos os Dantes, né, principalmente do século XIX para cá, uhum, geralmente era um nome que se dava a pessoas para homenagear esse grande poeta, né, esse forjador da língua italiana que era o Dante Alighieri. Então, eu acho que isso já diz muito a respeito de mim mesmo. Quer dizer, não que eu tenha escolhido isso, mas assim, Dante me escolheu, né? Dante me escolheu e eu procuro humildemente corresponder a esse chamado, a essa escolha. Então, eu acho que eu venho de uma tradição, tanto por parte de pai quanto por parte de mãe, né, que se, através da família do meu pai, os Galian, né, eu tenho essa ligação muito forte com, até no nome, com relação à literatura, também por parte de mãe, minha mãe é espanhola e meu avô, imigrante também, espanhol, assim como minha mãe, é, um ex-combatente da Guerra Civil Espanhola, um verdadeiro Quixote, né, que depois que perdeu a guerra, porque lutou contra o Franco, e quando perdeu a guerra, ficou impossível que ele continuasse morando e trabalhando na Espanha, ele veio para o Brasil, e uma das poucas coisas que ele conseguiu trazer na bagagem quando ele veio para cá foi um livro que eu tenho até hoje guardado, né, como uma herança e como uma espécie assim de relíquia, que é Dom Quixote de la Mancha, de Miguel de Cervantes. Então, eu acho que eu estava meio que predestinado, né, de certa forma, na minha vida, né, me desenvolver uhum. com essa relação muito íntima com a literatura. Apesar de ter feito história, e isso também
acho que tem muito a ver com essa questão toda, né? Minha formação, como você acabou de falar, foi toda na área de história e mais especificamente depois no pós-doc, especificamente na área de história da medicina, né? Mas junto com a história, a literatura, as narrativas, as histórias me acompanharam a vida toda. Eu acho que hoje, Dante Galian é o resultado dessas histórias que vêm sendo contadas, né, seja através dos livros, seja através da vida das pessoas, dos meus antepassados, das pessoas que eu convivi até o dia de hoje. Eu vou lhe fazer uma confidência. Eu li recentemente, eh, retomei a Divina Comédia. Uhum. E eu sempre tive uma fascinação pelo inferno, acho o purgatório monótono e odiei o céu. Ó, eu devo lhe dizer que eu leio o inferno com um prazer enorme quando eu vejo os inimigos da pátria de cabeça para baixo, no óleo quente, aí eu acho maravilhoso. Eu digo, é isto que precisamos fazer. Mas o purgatório, eu pedi permissão ao Virgílio, ao poeta, e depois a Beatriz, para me perdoar, mas eu transito melhor pelo inferno do que pelo céu. Mas isso é outra história. Então, professor Dante, um historiador na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Como é que Uhum. está feito? Tá. Antes de falar isso, eu só queria ainda, sem deixar escapar essa ligação curiosa com a Divina Comédia e tal. Não sei se você sabe, mas eu sou casado com uma Beatriz. Eu tenho uma neta, Beatriz. Assim, olha Eu só, vejo que nossos laços são interessantes. eu costumo brincar dizendo que é o seguinte: eu não escrevi a Divina, eu sou o Dante que não escreveu a Divina Comédia, mas pelo menos eu casei com a Beatriz, coisa que o Dante Alighieri não conseguiu fazer. Pois é, e o pobre do poeta, quando chega lá e vê Beatriz, a gente não sabe direito o que que aconteceu depois, aí eu fiquei naquele vazio, que céu é esse? Enfim, eu preferi a trajetória, São curiosidades da vida, né? não é? É Mas, isso. enfim, voltando à sua pergunta, né? Na verdade, assim, a minha chegada na escola de medicina se deu de uma maneira absolutamente inopinada, não proposital, né? Na verdade, com toda essa minha formação na área de história, quando eu estava, na verdade, ingressando no meu doutorado, apareceu um concurso na Universidade Federal de Santa Catarina, em Florianópolis, né? E, e eu vi aí uma oportunidade, meu orientador, na época, foi meu orientador de iniciação científica, mestrado, doutorado, o professor José Carlos Sebe Momei, a quem eu devo muito, né, da minha formação e da minha vida, inclusive na minha vida pessoal, foi meu padrinho de casamento, né, e tudo mais, e até hoje é uma pessoa que eu tenho contato e a quem eu admiro muito. Ele me apontou, olha, vá fazer esse concurso, né? Eu era um jovem, né, recém-mestrado, né, recém-mestrando, e aí resolvi prestar o concurso e passei, né? Passei no concurso, comecei como docente na Federal de Santa Catarina, mas aquelas questões, né, de ter todos os laços e uma vida assim consolidada, já casado e tal, essa questão de me deslocar ou morar em Santa Catarina acabou ficando um pouco complicado, e aí eu comecei a vislumbrar a possibilidade de voltar para São Paulo. Como eu já tinha um vínculo com uma universidade federal, né, você que também foi professor de federal sabe que a gente tem um sistema que chama-se redistribuição, né? Então, eu comecei a vislumbrar a possibilidade de fazer uma transferência, uma redistribuição da Federal de Santa Catarina para a Federal de São Paulo. A Unifesp, que naquela época, nós estamos falando aí do ano de mais ou menos 99, 98, 99, era uma universidade da área da saúde, né? A Escola Paulista de Medicina foi fundada em 1933 como uma escola privada, né, mantida por uma fundação que existe até hoje, que é a Sociedade Paulista para o Desenvolvimento da Medicina, uma fundação privada sem fins lucrativos, e em 1956 a Escola Paulista de Medicina se federalizou, né, passou a ser uma escola isolada federal, e em 1994, né, justamente agora a gente está comemorando 30 anos, né, da
da criação da Unifesp. Em 1994, a Unifesp, a Escola Paulista de Medicina, se transformou em Universidade Federal na área específica da saúde, né? Então, naquele momento, foi só uma mudança de status, sem nenhum tipo de reconfiguração, digamos assim, institucional. Então, era o que havia na época, e aí eu fui procurar. Na época, fui muito bem recebido pelo reitor, na época, o professor Hélio Egídio, e a vice-reitora, que era a professora Regina Stella, recentemente falecida, uma pessoa extraordinária, que quando apareceu um historiador por lá, ela falou assim, não, você vem trabalhar com a gente, né? Porque a gente tem aqui um acervo, a gente tem aqui um museu, mas que está organizado ainda de maneira muito amadorística, e eu gostaria muito de ter aqui um historiador para organizar o nosso acervo memorialístico, criar uma exposição dentro de uma linguagem museológica mais moderna e tal. E eu aceitei a proposta, né? Me parecia bastante interessante. Depois, questões burocráticas, no fim, a tal da redistribuição não aconteceu. Eu fiquei um tempo ainda em cooperação técnica como docente em Santa Catarina e pesquisador na Escola Paulista, na Unifesp. E, no fim, eu acabei me desligando da Federal de Santa Catarina, fiquei durante um curto período como contratado na Escola Paulista, até que finalmente apareceu uma vaga, né, porque nesse meio tempo eu criei um centro, que é o centro que eu dirijo até hoje, que chama-se Centro de História e Filosofia das Ciências da Saúde, né? E dentro desse centro, além dessas atividades de caráter arquivístico e museológico, né, eu também abri a possibilidade de desenvolver, através do CEFI, né, que é a sigla do centro que eu dirijo, atividades de pesquisa e ensino na área de humanidades em diálogo com a área da saúde, né? Então, já desde o início, eu sempre fui, desde a minha formação na faculdade e tal, sempre fui apaixonado pela educação, pela formação, e por mais que eu goste e tenha me dedicado, e de fato desenvolvemos um trabalho muito importante lá na Escola Paulista, né, na organização do arquivo, na disponibilização de recursos de pesquisa, na área museológica e assim por diante, né, aquilo que sempre me apaixonou foi a área de formação. Então, desde o momento que eu ingressei na Escola Paulista de Medicina, eu estive ligado dentro dessa área de formação humanística em saúde. Começando pela história da medicina, né, estreiei como professor de história da medicina, e depois comecei com outras atividades, com outros projetos que acabaram culminando aí dentro dessa área de literatura, né? A literatura como um meio de formação humanística e de humanização em saúde. Seus alunos se interessaram pela história da medicina? Não se interessaram. O que Tanto lhe deu é, a surpresa? Antônio, que já na primeira vez que eu ofereci a disciplina e tal, eu fiquei sabendo pela Rádio Peão, né? Na época não tinha grupo de WhatsApp, essas coisas e tal, mas a gente sabia pela Rádio Peão, daquelas do que corria nos corredores, né? Que a minha aula era chamada de aula de sonoterapia. Claro, Terapêutica. porque veja, dentro da concepção, né, do próprio aluno, e que em grande medida é passado pelos professores, né, e pelo modelo de medicina vigente, digamos assim, aquilo que é importante é qual é a última atualização, né? Ou seja, a formação médica ela está muito focada na questão da última atualização científica, dos últimos recursos tecnológicos, né? Então, para que saber como Hipócrates, Galeno, William Harvey, por exemplo, cuidava dos seus pacientes ou entendia a medicina? Então, no primeiro momento, ele não foi assim eu todo entusiasmado, né? E eu queria mostrar para eles como numa época em que não se tinha nem estetoscópio, né? Como é que o médico conseguia entender
não só a doença, mas principalmente o paciente, né? Mas, claro que essa minha abordagem, né, não para alunos de primeiro, segundo ano, assim por diante, não era assim tão evidente como era para mim, né? Então, no primeiro momento, eu tive muita dificuldade, realmente, né, em mostrar para os alunos, em interessá-los por aquilo que eu estava propondo para eles, realmente. E a ponte com a literatura, porque eu li o seu livro em 3 dias. Eu comecei a ler e não parei. E eu fiquei muito curioso, exatamente com a sua engenhosidade de passar dessa sonoterapia para um movimento que estimulou progressivamente os estudantes, e que você vai dar o nome depois de literatura e saúde no seu livro, literatura e remédio, eu achei isso muito interessante, A né? literatura como remédio, isso. Como remédio, literatura como remédio, eu achei isso absolutamente fundamental. Essa lampadinha do professor Pardal se ilumina como para sair dessa sonoterapia para esse movimento que ganha uma dimensão absolutamente fundamental nos dias de hoje, 10 anos depois. Eu acho que ela se. Acho não, tenho certeza que ela se deu, né? Eu saí da sonoterapia para uma experiência estética, né? Sim. E eu discuto isso muito no meu livro, né? Da importância de a gente pensar a formação a partir dessa experiência estética, né? Que eu resgatei lá a origem grega da palavra, né? De estética que vem de aesteses, que é o contrário de anesteses, né? Anestesiar, né? Colocar para dormir, e aestesiar despertar. E isso se deu, Nery, de uma maneira assim muito assim não proposital, porque tentando ver como é que eu fazia para chegar mais próximo daqueles alunos e como é que eu fazia para despertá-los da, da sonoterapia, né? Eu comecei, ao invés de dar aulas teóricas, comecei a propor leituras de textos clássicos da medicina, né? Como, por exemplo, o juramento hipocrático, né? Ou, por exemplo, as teses de Paracelso, né? Textos que eram, ao mesmo tempo, traziam elementos de caráter histórico, mas, ao mesmo tempo, né, eram mais propositivos, eram mais reflexivos, né? E aí eu comecei a perceber que a sonoterapia começou a abrir espaço, né, para essa experiência estética. E tanto foi assim que, quando, depois de eu ter iniciado, ter trabalhado dessa forma, né, mudado o escopo metodológico, didático da minha disciplina, ao final dessa primeira experiência de leituras e discussão de textos, um grupinho de alunos veio ao final, na última aula do curso, me questionar se eu não poderia continuar trabalhando com eles num horário extracurricular, né? E eles falaram: olha, a nossa formação é tão técnica, tão bitolada, né? Que isso que a gente fez aqui com o senhor foi tão interessante, tão estimulante e tal, que a gente gostaria de ter um espaço para continuar a fazer isso. Então eu comecei, né, num horário extracurricular, né, nos encontros lá de sexta-feira na hora do almoço, em que eu continuei lendo e discutindo textos, né? E foi aí que a literatura entrou também por uma sugestão de um aluno, né? Não foi nenhuma coisa pensada e deliberada da minha parte, né? Um aluno que, na época, juntamente com a formação médica, fazia uma formação de ator, né, de teatro, estava lá dando voltas com um texto que para ele era muito complicado, que era Antígona, de Sófocles, né? E ele, então, sugeriu que a gente aproveitasse aqueles nossos encontros para discutir aquele texto que, no sentido de ajudá-lo a entender melhor e tal. E aí foi uma verdadeira epifania, né? Porque quando as pessoas, os alunos, junto comigo, a gente se reuniu para discutir esse texto, né? As conexões que eles fizeram, né? Com a vida real, com a vida presente deles, né? Com os dilemas éticos, né?
apesar de que Antígona é um texto que não diz nada a respeito à medicina, nem nada disso, mas assim, a problemática, né, que Sófocles traz da perspectiva do que é justo, né, do que é Da lei certo, da e da lei. lei, né, Uhum. exatamente, acabou se trazendo uma abertura excepcional assim para temas humanos, que era exatamente aquilo que eu estava buscando, né? Estava buscando isso com a história da medicina, né? Estava começando a conseguir, mas aí de repente eu percebi que a literatura, né, tinha uma potencialidade, né, um poder estético e reflexivo extraordinário. A partir de então, eu comecei a propor a leitura e discussão de textos literários, né? E comecei a sistematizar, né, a reflexão sobre o que é que estava acontecendo. Na época, né, também tinha um outro professor que é meu parceiro, meu amigo e colega até hoje, o professor Rafael Ruiz, atualmente professor no Departamento de História da Unifesp, e juntos, né, depois que aqueles encontros terminavam, a gente ia almoçar e trocávamos impressões, né? Cara, o que foi isso que aconteceu, né? Olha só que interessante, olha só que aquele aluno trouxe, que não sei o que lá. E a gente falou assim, poxa, a gente precisa sistematizar isso aqui, né? E a gente foi aos poucos sistematizando aquilo que hoje é a metodologia daquilo que a gente chama de laboratório de leitura. Nasceu dentro, então, do Laboratório de Humanidades, porque Isso, exatamente. entendi que você criou um laboratório de humanidades dentro de uma faculdade de medicina, exatamente, Exatamente. eu diria que fez um contraponto àquela tecnologia, àquela formação tecnológica tão dissociada das humanidades, como a gente vê até hoje nas faculdades de medicina. E é dentro desse laboratório de humanidades que vai nascer, então, o laboratório de leitura. Perfeito, isso. Agora, eu entendi, Dante, que a leitura se fazia e se faz fora do encontro e que Uhum. produz em cada um algum movimento. E que a impressão que eu fiquei é que quando você se reúne com os que leram, eh, se cria progressivamente uma rede de conhecimento, uma rede de palavra, uma rede de Exatamente. falas, uma rede de Uhum. manifestações. Até eu acho que eu vi no seu livro, em algum momento, assim, quem não leu ouve o que diz quem leu e aquilo provoca alguma coisa, e eu fiquei entusiasmado quando você disse que os seus alunos apareciam, então, com volumosos textos, Shakespeare e Dostoiévski debaixo do braço. Eu queria Isso. lhe contar rapidamente também a minha experiência. Eu, em 2007.2 ou 3, participei de uma transformação no currículo da universidade, da Faculdade de Medicina da Federal da Bahia. E eu trabalhei, então, durante 6 anos com uma mesma turma. Então, eu pude ver do começo até sair da faculdade. Mas no primeiro semestre nós discutíamos o que era moral, ética, princípios. No segundo, o início da vida. No terceiro, era o corpo. E no quarto, a morte. E, Uhum. bom, tivemos duas, você imagina as dificuldades. Mas do quinto semestre em diante, eu disse: o que eu vou fazer? E aí eu comecei a propor aos alunos a leitura de textos. Então, nós limos O Alienista, nós limos Olha só. A Morte de Ivan Illich, nós limos Ensaio sobre a Cegueira, de Saramago, nós limos A Enfermaria número 6 de Anton Chekhov, e isso produziu um efeito extraordinário. Mas eu Uhum. me aposentei e fiquei sossegado. Eis que a professora Rita descobre esse trabalho e me diz: olha, precisamos conversar com o professor Dante. E foi como eu cheguei até Voz Me Ser, e eu que também gosto muito da leitura, aliás, o Uhum. que me mantém atento e vivo é a leitura, mas eu não Uhum. sou um especialista, eu não sou um literato, eu não sou um intelectual. Eu sou um psiquiatra que tenta compreender as vicissitudes da alma humana e Deus sabe com que dificuldades. Então, eu achei extraordinária essa sua experiência, que vai ser ampliada, inclusive, para empresas. Isso, isso. Na medida em que a gente foi, como eu dizia, sistematizando, né, e ampliando essa experiência, porque a gente começa como uma atividade extracurricular,
mas na medida em que a gente vai sistematizando e vai percebendo o potencial disso, né, quer dizer, a gente durante um certo tempo ficou se questionando se a gente deveria manter como uma atividade extracurricular ou se a gente deveria fazer o contrário, quer dizer, entrar dentro do currículo, né, como uma forma também de não atingir as pessoas e até a responder a uma questão burocrática e técnica, no sentido de que muitas pessoas gostariam de fazer isso, mas não faziam porque ou não tinham tempo, ou porque não valia crédito. Então, eu falei para o Rafael, vamos unir o útil ao agradável. Né? E aí nós, então, começamos a propor o Laboratório de Humanidades como uma disciplina eletiva na graduação, depois na pós-graduação, e também como uma atividade de extensão, aberto aos funcionários, à equipe médica do hospital e assim por diante. E aí, Nery, além desse desenvolvimento, né, acadêmico, experimental, podemos dizer assim, professor Rafael e eu, a gente começou a transformar a experiência que a gente estava tendo em sala de aula no nosso objeto de pesquisa. Né? Começamos a investigar, né, do ponto de vista empírico, né, através de pesquisa qualitativa, e ao mesmo tempo, né, de toda uma reflexão teórica, né, e foi nesse momento, então, que eu comecei a elaborar um projeto de pesquisa, que depois acabou se transformando numa linha de pesquisa com desdobramentos internacionais. Hoje a gente tem lá no CEF um cabedal aí de teses, né, dissertações de mestrado, artigos publicados em revistas indexadas internacionalmente, né? Tivemos projetos que a gente desenvolveu em parceria com universidades estrangeiras, como foi o caso do King's College, em Londres, a Columbia University, através da professora Rita Sharon, que é uma grande especialista em narrativas médicas. Então, a coisa começou a tomar um corpo, né, do ponto de vista científico, acadêmico, muito grande. A metodologia foi se aperfeiçoando, e aí começaram a chegar as demandas. Né? Então, a gente começou a aplicar laboratório de leitura em cenários diversos, não só em sala de aula, não só para alunos, mas também residentes. Começamos a trabalhar com equipes médicas, depois começaram a aparecer propostas de aplicar o laboratório de leitura com pacientes, né? Começaram também a surgir propostas de trabalhar o laboratório de leitura como uma forma de humanização dentro de ambiente hospitalar, como uma forma de promover a humanização. E aí, né, quando justamente nesse momento em que a temática da humanização transcendia especificamente a área da saúde, começava a ir para o mundo corporativo, assim por diante, começaram a vir também as demandas desse universo. Né? E aí, junto com outras pessoas e tal, a gente teve que criar uma estrutura, uma empresa, efetivamente, para poder atender a essas demandas. E há mais ou menos uns 12, 15 anos, a gente começou também a levar o laboratório de leitura para empresas, para escolas de negócio, né, e para organizações não governamentais. Né, e hoje a gente está numa fase, inclusive, em que a gente está formando coordenadores de laboratório de leitura para poder atender essa demanda crescente, não só na área da saúde, mas também nesse âmbito corporativo, nas ONGs, em escolas. Né? A gente está tendo aí todo um processo de formação de professores, né, que, por sua vez, levam o laboratório de leitura até a ponta, que são os alunos, né, no ensino básico. Então, eu agora estou assistindo assim com grande satisfação e grande entusiasmo essa proliferação, né, essa contaminação do laboratório de leitura em várias áreas, para além da área da saúde. Dante, e o título desse livro? A literatura como remédio, os clássicos e a saúde da alma. Uhum. Não se refere aqui à saúde do corpo, mas eu imaginei que esse corpo que nós temos porta essa alma que nós também Isso. conhecemos. Uhum. Como é que você consegue ver hoje e como é que você viu essa literatura como remédio? Eu achei interessante, eu já disse no começo,
que não é como tratamento, não é como medicamento, mas Isso, como remédio. Eu até isso, pensei como fármaco, isso. como a proposta grega, e não essas coisas que inventam por aí, que adoecem mais do que tratam as Uhum, pessoas. uhum. É, como é que você viu surgir essa possibilidade da literatura como remédio? Quer dizer, Uhum. brota Então, alguma coisa, viu? Estou curioso como é, o que que brota? é interessante, Nele, porque em nenhum momento, no contexto em que a gente estava testando e desenvolvendo a metodologia, né, me ocorreu que essa metodologia fosse algo que tivesse uma perspectiva terapêutica. Né? Desde o princípio, e como é até hoje, a ideia do laboratório de leitura é promover a formação, né? Quer dizer, a formação no sentido humanístico, né? Ou seja, colocar as pessoas, através da literatura, em contato, né, com as questões essenciais da existência humana, né? Ampliar a formação das pessoas, que não só na área da saúde, mas em todas as áreas, né, é cada vez mais técnica, né, cada vez mais restrita, cada vez mais instrumental. Então, e a gente percebe, né, o efeito deletério que isso causa, né? Quer dizer, cada vez mais nós temos mais especialistas, hiper especialistas, mas que perderam completamente a conexão, né, com o todo, né, com a integralidade do ser humano, né? E um efeito claríssimo disso é essa realidade patologizada que a gente vive hoje. Eu acho que grande parte das patologias da modernidade, assim chamava o nosso projeto de pesquisa no começo, né, as patologias da modernidade e os remédios das humanidades, né? Ah, ah, essas patologias, elas derivam dessa desumanização que vem em decorrência desse esvaziamento dessa formação humana que foi se perdendo ao longo do tempo, na medida em que a educação foi se tornando cada vez mais uma perspectiva técnica. Né? Pois bem, quando a gente. Então, com esse objetivo eminentemente formativo, educacional, né, o que a gente observava em nós mesmos, né, que estávamos gerindo e desenvolvendo isso, e nos nossos alunos, né, um efeito terapêutico. Esse efeito terapêutico no qual a gente percebia que, quando a gente abria a possibilidade para que as pessoas trouxessem as suas experiências estéticas, né, os afetos, os sentimentos, né, e pudessem falar a respeito disso, né, sobre dor, morte, cuidado, amor, né, dificuldade na vida, enfim, esses temas que fazem parte da existência humana, né, quando a literatura te fornece as palavras, né, para nomear os sentimentos, os afetos, né, então a gente percebe esse efeito terapêutico que você, como psiquiatra, sabe muito bem o que isso significa, né, Nery? Então, aos poucos, a gente foi constatando que, apesar do nosso objetivo, nosso propósito não ter sido terapêutico, o resultado sim era terapêutico. Né? E foi aí, então, que a gente percebeu, isso aqui, essa palavra, a literatura como remédio, não é minha, né? Eram dos participantes, eram dos alunos que falaram assim, isto aqui é uma sessão de terapia, isso aqui, para mim, hoje a literatura é um remédio. Eu falei, não, então se eu tenho que ser coerente como pesquisador, né, eu tenho que levar em consideração aquilo que empiricamente, né, fenomenologicamente aparece para mim, né, e o que apareceu para mim como diz os franceses, no train de la vie, né, no desenvolvimento da história, era justamente esse caráter terapêutico, esse caráter transformador, integrativo, né, que a literatura trabalhada na dinâmica do laboratório suscitava. Eu acho que muitas vezes deve ter parecido uma belíssima, alegre sessão terapêutica. Sim, Eu fico pensando, por exemplo, Dante, você lendo Dom Quixote e muitos se perguntando que Dom Quixote sou eu. isso. Porque cada um tem, muitas têm um Dom Não, Quixote e olha, que você tocou num ponto reconhecia. interessante. Aquela frase que o Quixote diz, né?
eu sei quem eu sou e sem quem eu posso ser, né, mobiliza as pessoas de uma coisa incrível. Mas escuta, ele não está louco? Como é que ele diz que ele sabe quem ele é e sabe quem ele pode ser? Né? Que loucura Então, é assim, essa, não é? traz uma mudança, né? Um deslocamento, né? Na perspectiva de entender, por exemplo, o que é loucura e o que é sanidade, o que é razão, o que é loucura, assim por diante, que abre portas, né? Abre possibilidades de autoconhecimento e de autorrealização. O sujeito reconhece a sua loucura não patologizada, e Exatamente. é exatamente o nosso Dom Isso é a Quixote. cura, né, Neri? Isso é a Isso. cura. Porque quando alguém reconhece a sua loucura como espelhada na loucura do cavaleiro da triste figura, isso não é patologizante, isso é curativa, como você disse. Exatamente. Agora, Dante, eu fico curioso com uma outra coisa, além da alegria enorme de lhe ouvir dizer isso, e eu estou aqui, como diriam os baianos, viajando nessa história, porque isso me agrada enormemente, enormemente. Eu acabei de ler também faz um pouco tempo o Dom Quixote, procurando uma frase que atribuíram a Dom Quixote, e eu não encontrei até agora, mas enfim, é outra coisa. Porque tem muitas frases atribuídas a ele, mas eu acho que isso é Hoje está na moda você falar qualquer frase e isso. atribuir a alguém Não famoso, né? é? Aí eu estou procurando essa frase, mas enfim. Agora, eu fico curioso também de pensar, de me perguntar o seguinte: e os professores que não são fáceis, como eles lidam com esta transformação dos seus alunos que os alcança? E os Uhum. alcança não na patologia, mas na vida, na alegria, na igualdade, na solidariedade, na loucura reconhecida, né? Como é que seus pares têm recebido ou receberam essa transformação? Eu acho que é uma verdadeira revolução. Eu acho que produz uma revolução no sentido mais próprio da palavra. Como que eles Então, receberam e recebem? eu tive uma grande satisfação, né, de um professor colega meu, não um colega de como médico, mas colega como docente, né, o professor Maciel, que uma das maiores autoridades na área de endocrinologia, né, não só na Escola Paulista de Medicina, mas no Brasil e talvez no mundo, né? Ele quis me conhecer, eu não o conhecia, ele não me conhecia, né? Mas ele de repente começou muitos alunos que frequentavam o laboratório de humanidades, né, eram alunos de iniciação científica, de mestrado, doutorado, que atuavam lá no laboratório que ele dirigia, e ele começou a sentir que a qualidade, né, das discussões, da abordagem desses alunos estava um pouco diferente. E ele, claro, com a inquietação e com o treino, né, clínico, né, ele falou assim: opa, aqui tem alguma coisa. Quer dizer, onde é que está o diferencial aqui desses alunos? Né? Então, aí o Rui, como Rui Maciel, né, professor, ele foi pesquisar e foi ver que o que diferenciava esses alunos é que todos eles eram frequentadores assíduos do Laboratório de Humanidades. E aí, então, ele quis conhecer, e aí, a partir desse momento, começamos uma relação de amizade, que acabou também desdobrando para uma relação acadêmica, né? Nós co-orientamos vários alunos, dentro de cada um dentro da sua área, da sua especialidade e tal, e eu fiquei muito honrado, muito feliz, quando, alguns anos atrás, não sei, não me lembro exatamente que ano que foi, mas não faz muito tempo, ele, que é membro da Academia Brasileira de Medicina, resolveu fazer uma homenagem a mim e ao meu livro, né? E nessa homenagem me convidou, eu fui para a sessão da Academia Brasileira, lá no Rio de Janeiro, e ele disse que ele nunca tinha feito o laboratório de humanidades, pessoalmente, mas que ele havia aprendido muito através dos seus alunos que tinham feito o laboratório de humanidades, né? E ele, então, usou trechos né, no discurso dele, trechos do meu livro, a Literatura como Remédio, e me convidou também para fazer uma explanação lá na Academia Brasileira de Medicina
sobre isso, né? Então, assim, acho que esse é agora, esse é um exemplo em mil, né, Neri? Porque nem sempre, ou quase nunca, né, infelizmente, né, os professores, principalmente os professores da área médica, assim por diante, estão assim abertos a esse tipo de experiência e ao reconhecimento, né, de que de repente as humanidades e a literatura, né, mais do que ser uma área que afaste, né, que não tenha nada a ver com a medicina, tem tudo a ver com a medicina, né, e que poderia ser entendida e como uma experiência integrativa, né, que, sem dúvida nenhuma, não só contribuiria para o desenvolvimento cultural dos médicos, mas também para a sua própria humanização, né? Na sua relação com seus pacientes, inclusive na compreensão dos fenômenos patológicos, né? Dos fenômenos do processo de saúde de doença. Né? Hoje eu estou cada vez mais convencido de que literatura, né, não é só uma forma de arte, literatura é uma forma de conhecimento do humano, e talvez a mais ampla e mais profunda forma de conhecimento do humano que nós, seres humanos, tenhamos produzido até o momento. Eu sou dos que pensam que a literatura é o que permite suportar a vida. Também, E eu sem vi dúvida. que você recebeu um prêmio, eu anotei, vocês receberam o prêmio Viva a Leitura, isso em 2014, Uhum. e foi homenageado no Brooklyn Fest. Então a coisa está sendo reconhecida já, Sim, eu sim. diria, muito além do Uhum. seu jardim. Você já não é mais Isso. dono do seu jardim, mas seu jardim nos A pertence. ideia é sair por aí, Neri, ajardinando tudo, você Ah, entendeu? eu lhe Cultivando garanto, esse jardim, eu né? lhe Então, garanto, eu lhe garanto que o terreno na Bahia está pronto para você vir aqui em algum momento semear mais sementes, semear mais o eu seu já trabalho. tive a oportunidade, a professora Rita já me convidou, eu tive na Escola Baiana de Medicina, fazendo uma oficina, né, um laboratório de leitura junto com os professores. Né, recebi duas colegas suas para fazer pós-doc comigo, né, professora Lísia e professora Ieda, Sim, que sim. também, durante um tempo, tiveram comigo lá recentemente, agora, terminaram o estágio de pós-doutoramento delas. Então, e são pessoas que estão espalhando, né, essa semente, espalhando, trabalhando nesse jardim que a gente está ampliando aí, né, não só com a literatura, né, mas também com as humanidades de maneira geral, as artes, né, as artes plásticas, a música, a fotografia, né, porque enfim, isso não tem limites. Eu penso que essa é a grande alternativa para a medicina. Eu Acho também que a sei. medicina, se caminhar para uma tecnologização absoluta, nós teremos imensas dificuldades. Mas se nós formos capazes de ler, de pensar a poesia, de pensar a literatura, de pensar as artes como parte do trabalho com humanos adoecidos, eu tenho a impressão que a medicina vai continuar a produzir aquilo que ela se propôs sempre. Para concluir, que nós já estamos conversando há 40 minutos, passa rápido o tempo, Não, nem percebi. como é que está o trabalho atualmente? Como é que Uhum. o laboratório de leitura, seus braços estão alcançando nesse momento? Que espaços, Dante? Então, a gente, como eu disse, a gente já está há mais de 20 anos, né, na Escola Paulista de Medicina, já plenamente consolidados enquanto disciplina de graduação e disciplina de pós-graduação, sempre com essa expectativa, com essa perspectiva de englobar, abarcar. Então, os laboratórios de leitura, por exemplo, na Escola Paulista de Medicina, eu sempre procuro misturar alunos de graduação com alunos de pós-graduação e pessoas da comunidade, porque eu acho que isso também traz um enriquecimento muito grande, né? A literatura como um elemento de união, de elan entre as diversas dimensões, por exemplo, do que é a comunidade universitária, né? Além disso, né, nós temos aí uma linha de pesquisa que, como eu comentei,
nós temos dezenas de pesquisadores, né, que ainda continuam pesquisando, aplicando e pesquisando o laboratório de humanidades, o laboratório de leitura, nos mais diversos âmbitos e divulgando seus resultados, né, através de dissertações de mestrado, tese de doutorado, trabalhos de pós-doutoramento, livros. A gente está chegando aí perto, acho, de pelo menos uns 100 trabalhos, né, que nos últimos 20 anos foram realizados em torno do laboratório de leitura. Eu, recentemente, agora também publiquei um outro livro, que tive a satisfação de ser finalista do Prêmio Jabuti, né, que chama-se É Próprio do Humano, uma odisseia do autoconhecimento e da autorrealização em 12 lições, onde, a partir da história de Ulisses, né, da Odisseia de Homero, né, eu vou identificando quais seriam esses elementos essenciais daquilo que nos torna humanos, né, e eu devo muito a isso também, não só a leitura de Homero e dos outros clássicos da literatura, mas também e principalmente das coisas que eu fui descobrindo junto com os meus alunos e com os participantes do laboratório de leitura. E, como a gente já tinha mencionado, né, o laboratório extrapolou os muros da universidade e hoje a gente está desenvolvendo o laboratório de leitura em inúmeros territórios. Eu criei um espaço, chama-se Casa Arca, né, onde a metodologia do laboratório de leitura é oferecida para as pessoas que queiram, né, sejam elas universitárias ou não, independente da idade, da formação, né, a gente tem o laboratório de leitura acessível, seja online, seja presencial, né, então a gente hoje está atingindo um público cada vez mais amplo, não só no Brasil, mas até fora do Brasil, né, a gente está tendo alunos nos Estados Unidos, em Portugal, já cheguei a ter participantes do laboratório de leitura que estava morando em Singapura, né? Então é uma coisa bem longe, né? A gente fazia o encontro à noite, mas lá ele estava de manhã, então era uma coisa assim muito muito interessante. Eu também estou atualmente também atuando no mundo corporativo, né? Através da Arca, através da Casa Arca, essa empresa que a gente criou, para dar suporte, né, e desenvolver. Então, hoje a gente inseriu o laboratório de leitura em empresas como a Natura, como o Bradesco, como o Sicredi, laboratórios farmacêuticos, né, a Adium, por exemplo, é um laboratório que vem fazendo sistematicamente laboratórios de leitura conosco. Eu também atuo numa escola de negócios, que é o IESE Business School, que é uma escola que é coligada com uma escola de negócios de Barcelona, né, o IESE, que agora recentemente foi considerada a segunda melhor escola de negócios do mundo, né? Então já tem essa sensibilidade que na formação na área de negócios também, né, esse aspecto humanístico com a literatura como um elemento de formação ética, de humanização e de promoção de saúde mental, por exemplo, porque você sabe que hoje a saúde mental é um dos grandes problemas dentro do mundo corporativo e tal. Seguramente. Então, a gente também está atuando nesse âmbito, né? E, como eu também tinha mencionado, formando novos coordenadores, né? Para atuar, para dar conta dessas demandas cada vez mais crescentes, né? E aí o laboratório tem chegado nas escolas, tem chegado nas ONGs, tem chegado, enfim, em projetos voluntários, nas prisões, enfim, em um mundo de situações e de territórios que me dão muita satisfação, muito orgulho, e espero que eu estou formando gente para que depois que eu vá parar de ler aqui para ler em outro lugar, as pessoas continuem com esse projeto, com esse trabalho. Eu tenho a impressão que é a primeira vez que eu ouço alguém tratar da humanidade capilar, da capilaridade da humanidade, sem Sim. mencionar a capilaridade. Eu acho que você faz uma capilaridade redutora de danos na vida das pessoas e, portanto, no campo das humanidades. Sim. Qual é a editora do seu livro, o último agora que você publicou? Chama-se É Próprio do Humano. A editora? A editora é Record. Record. Editora Perfeito. Record. Quando E eu for a São ele foi. Paulo, quando eu for a São Paulo, levarei para você autografar. Vai ser um prazer.
E mais ainda, o prazer vai ser encontrá-lo pessoalmente para a gente bater um longo papo. Tomaremos um café. Então, Tá a certo. literatura como remédio, os clássicos e a saúde da alma, de Dante Galliani, da Martin Claret, ou Martin Claret, como queiram, e, inclusive, tem o prefácio do professor Leandro Carnal, que eu Isso. achei interessante. Então, Dante, para concluir nossa conversa e lhe agradecer essa generosidade de me acordar o seu tempo precioso, provavelmente difícil, uma agenda difícil, eu queria lhe oferecer um poema de Cecília Meirelles, Opa, que tem como título Motivo. Eu canto porque o instante existe e a minha vida está completa. Não sou alegre, nem sou triste. Sou poeta. Irmão das coisas fugidias, não sinto gozo nem tormento. Atravesso noites e dias no vento. Se demoro ou se edifico, se permaneço ou me desfaço, não sei, não sei. Não sei se fico ou passo. Sei que canto e a canção é tudo. Tem sangue eterno, a asa ritmada. E um dia sei que estarei mudo, mais nada. Obrigado. Em nome lindíssimo. de Cecília Meirelles, eu lhe agradeço Gran enormemente. finale, gran finale. Tá Obrigado. certo. Eu lhe agradeço enormemente. E aqueles e aquelas que, porventura, gostaram da nossa conversa, dá aí um clique no nosso computador, diga aí o que gostou e continue nos acompanhando no Instagram, no YouTube e no Spotify. Então, obrigado Eu por que sua agradeço. generosidade e até a próxima. Obrigado, Nele. Foi um grande prazer, um papo muito agradável. E eu espero que a gente continue conversando e trocando ideias, trocando experiências, que eu acho que isso é o que efetivamente humaniza. Obrigado. Obrigadíssimo. Muito obrigado. Até breve. Se você gostou dessa conversa, dê um like, comente e se inscreva nos meus canais Instagram e Spotify. Até a próxima.